Meus irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Vamos ficar parado aí no verso 23 e 24. Paulo vai estar falando praticamente na carta de Romanos, quase que do princípio ao fim, sobre a justificação. Primeiro ele apresenta a condição do homem como pecador, e é muito importante quando a gente olhar para o que Paulo está ensinando, é que o homem precisa saber e reconhecer-se pecador para que ele possa provar do doce da salvação, né? Que significa a salvação. Sempre que alguém me pergunta como eu devo evangelizar, como que eu principio, fala, bom, você tem que mostrar para a pessoa que você está evangelizando que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus Cristo. Mas talvez, se você simplesmente falar isso, a gente sabe que isso não é uma obra, nós somos instrumentos, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas você quer fazer a coisa certa, você precisa de fato mostrar para ela, a partir da queda, dentro de um resumo, se você puder fazer, mas que ela tem que enxergar-se pecadora e incapaz de salvar-se a si mesma. A pessoa precisa enxergar isso. Se não, você vai falar de Jesus Cristo, ela vai achar que talvez até por estar acomodada dentro de uma religiosidade já está tudo tranquilo para ela. Porque, de fato, quando uma pessoa se entende como pecadora, o seu coração percebe isso. Deus opera no seu coração de tal maneira que ela chega ao ponto da confissão. E é isso que é importante. Ela precisa confessar. Senão você vai ter uma igreja cheia de pessoas convencidas, mas não convertidas verdadeiramente a Deus. E isso é muito perigoso, porque se alguém não é convertido, ele não tem condições de julgar as coisas de Deus. Quando julgar, fará algo errado. O texto nosso aí de Romanos 3, 23 e 24, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem, e algumas traduções, destituídos, afastados, estão da glória de Deus. Então, todos pecaram, e é uma conclusão, tá, que Paulo está fazendo. Embora ele vai continuar estendendo a sua teologia, mas é como se fosse uma conclusão de algo que ele já vem falando. Ele vem expondo o homem como pecador, judeu, gentio, todos estão debaixo do pecado. Ele vai falar lá no verso 9 em diante, que não há nenhum justo, não se encontra, e pode procurar, pega um binóculo bem possante, uma lupa muito boa, você não vai encontrar nenhum homem justo. E aí ele vai discorrendo para chegar nesse ponto, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no verso 24 ele fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí eu falei da nossa confissão de fé. Nós temos uma confissão de fé. Nós temos uma declaração que nós fizemos das coisas que nós cremos, bem básica até, bem básica. Mas no item 3 de nossa confissão de fé, New Hampshire, que a gente está usando, né? Ela é uma confissão de fé de 1800 e pouco, mas bem batista no seu formato, mas ela é aplicável a diversas igrejas sem problema nenhum. E fala da queda do homem. E ele diz assim, cremos, no ponto 3, cremos que o homem ele foi criado em santidade e sob a lei do Deus e do seu Criador. Mas, por transgressão voluntária, caiu, está falando do homem, caiu daquele santo e feliz estado, em consequência do que todos os homens são agora pecadores, está falando aqui em Romanos. Não por constrangimento, mas por escolha, sendo por natureza completamente destituídos daquela santidade requerida pela lei de Deus, inegavelmente inclinado para o mal e, por isso, sob justa condenação e ruína eterna, sem defesa ou desculpa. Olha que coisa trágica. Então, qual foi a maior tragédia que aconteceu na história do homem? Qual foi a maior tragédia? Está registrado na Bíblia, né? A maior tragédia foi a queda. Não existe tragédia. Se houve uma tragédia que morreram 200 pessoas, como a gente infelizmente vê, terremotos,
Não é a maior tragédia. A maior tragédia foi quando o homem pecou e ele caiu. E ele caiu da presença do Deus Santo. Ele não foi criado assim, mas ele caiu. Eu quero hoje aproveitar para discorrer um pouco sobre isso, a questão da queda, dentro da nossa confissão de fé. É por isso que Paulo, então, ele vai tentando... se você pegar o capítulo 1 de Romanos, Paulo está falando o quê? Paulo vai mostrar que o homem começou a agir, tão envolvido agora pelo pecado e no pecado e nesse lamaçal, que o próprio Deus o entregou às suas paixões infames. É como que o porco, que a gente sabe que ele gosta de lama, Ele gosta do lamaçal. Existe a história de alguém que tentou fazer do porco, um bichinho de estimação num sítio. Está batendo talquinho, dando banho nele, batendo lá assim. A primeira oportunidade que deu, ele foi para o chiqueiro, ele entrou no lamaçal e ele virou tudo lá. Por que é isso? Esse homem, ele voltou. Na verdade, ele não voltou porque ele não foi criado nessa condição. Mas ele foi para o lamaçal. E a partir daí, então, aí Paulo vai descrever em Romanos 1, esse desejo do homem. Aliás, vamos pensar até em Gênesis capítulo 6, quando Gênesis descreve ali o pecado do homem, a forma como ele cresce, ele se expande. Meus irmãos, o homem não precisa de uma escola para ele pecar, para ele aprender a pecar. Ele não precisa, ele nasce pecador. Então, nasce pecador e agora, por causa desse pecado e da queda, ele nasce condenado. Todo homem precisa de Deus. Sem Deus, ele não sai do lugar, ele vai permanecer na lama. E é isso. Então, Paulo está afirmando agora, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse todos aí, eu estava vendo o original lá, grego, e é pantés. E aí a gente vai ver que, onde eu li, nem traz essa extensão, mas a ideia do panteísmo pode estar a partir dessa palavra, de todos ou tudo. É uma generalização das coisas. O panteísmo vai dizer que Deus está em todas as coisas, por exemplo. Deus está numa flor, ou Deus é uma flor é Deus. Essa ideia é bem panteística. Esse todos aqui, quando Paulo escreve no grego aqui, ele está fazendo uma declaração inclusiva, universal. É para todos, em todo o mundo, ela é inclusiva e ela é universal, ela alcança o mundo todo. Em todos os tempos da história do homem, esse todos alcança. Todos pecaram. Você pode encontrar alguém que vai falar assim, mas eu só faço coisas boas. Eu sou uma pessoa boa. E você pode dizer para você, é um pecador. E mesmo depois que as pessoas creem em Jesus e são convertidas pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, pela obra de Cristo na cruz, elas continuam pecadoras. Só que agora, elas já não são mais condenadas por causa do pecado, porque Cristo as libertou. Então, esse todos aí é uma totalidade mesmo, é uma coisa completa, é uma completitude. É um alcance geral. Não sobra ninguém. Não tem como se esconder do pecado e dizer, eu não peco, eu não sou pecador. Todos pecaram e todos estão debaixo do pecado. Essa expressão de pecado aqui é amartia, é violar. É porque quando houve a queda, a lei de Deus foi violada. Que lei de Deus? O que Deus fala para Adão? E ele depois vai falar para Eva. É assim que tem que ser o procedimento. Disso você come, disso você não come. Ele sabia dessas coisas. Então, quando
peca, essa palavra amartenho, a gente usa mais amartia, ela vai descrever esse ato de violar a lei de Deus. O que é a lei de Deus? É o que Deus determina para nós como regra de fé e conduta. Toda vez que nós desobedecemos a lei de Deus, nós estamos violando a palavra, a lei de Deus. E pecar, então, ele acaba resultando na situação de a gente ficar aquém dos padrões exigidos. Quando o homem peca, ele viola e agora ele fica aquém do padrão exigido. O padrão exigido por Deus, padrão de santidade, como ele foi criado sem pecado. Ele falava com Deus, ele estava perto de Deus, diz lá em Gênesis que havia comunicação, porque nosso Deus é um Deus relacional entre Deus e o homem. Mas aí ele perde tudo isso porque ele viola e ele fica aquém agora dos padrões de Deus. Não é bom ficar aquém dos padrões de Deus. Houve falha moral e a queda traz esse sentido também de falha moral, justamente pela transgressão da lei divina. Quando transgredimos a lei de Deus, nós estamos falhando moralmente diante do nosso Deus e cometendo pecado. E aí, por causa disso, todos carecem, é uma expressão que está aqui, ou destituídos da glória de Deus. E essa ideia de carecer aqui é se tornar deficiente, é incapaz de resolver o problema. Então ele criou um problema o qual ele não consegue mais resolver. Ele foi condenado ao inferno e ele não pode reverter mais isso. Essa é a ideia de estar destituído da presença de Deus. Não tem mais como resolver esse problema da adoração a Deus agora. Porque agora o homem, ele não é autossuficiente. Então ele não consegue resolver o seu problema de pecado. Percebam, meus irmãos, que quando nós conhecemos o Evangelho, nós precisamos chegar nesse ponto da nossa incapacidade de solucionar o problema do pecado provocado através da queda. Todos pecam e agora não tem solução. Essa é a marca que fica ali na queda quando o homem cai. Só que o Paulo, ele está então mostrando como o homem está para apresentar como ele pode ficar. É claro que Paulo está trazendo aqui num processo de salvação, mas o homem pode ficar pior, né? Ele pode conseguir se afastar de Deus, destituir da graça, da glória de Deus e permanecer assim e sofrer de fato a ira eterna de Deus sobre a sua vida, recusar Jesus Cristo. O que Paulo vai falar no verso 24 é que, sendo então, pois, justificados de forma gratuita, então ele vai trazer essa nova situação. O homem foi, ou pode ser, talvez seja a melhor palavra aqui, justificado. Alguém pronunciou uma sentença positiva. Alguém nos auxiliou na nossa incapacidade a voltar-se para Deus e poder se aproximar novamente de Deus. Lembra lá no Monte Sinai, quando Deus estava lá no monte e que ele estava formando o povo da aliança através de Abraão, agora já estava um povo enorme, né? Já passou pelo Egito, mas quando está ali no pé do monte, é feita uma cerca. Nem animal podia passar, porque naquele monte estava presente o Deus Santo. Deus está em todo lugar. Estava ensinando para eles que ali, Deus estava de alguma forma muito próximo deles, no sentido de que Deus queria que eles aprendessem: vocês não conseguem chegar perto de mim, porque eu sou santo e vocês são pecadores. Essa proximidade permitirá que vocês morram. Então, não se aproximem, exceto pela
permissão de Deus, foi o caso de Moisés, que pôde subir até a presença de Deus lá no monte. Tá? Então, quando ele fala justificado, a gente tem que pensar que justificado é um ato, é um julgamento. Ocorre num fórum. E aqui, então, Jesus, né, justifica. E aí eu não estou detalhando, né? Jesus foi para a cruz, ele morre na cruz pelos nossos pecados, mas o ato de justificar aqui é tornar aquele que não podia fazer nada justo diante de Deus. Essa é a maravilha de Deus, então, para aquele que está caído. Essa é a novidade. Esse é o evangelho. A boa notícia é que Cristo morreu na cruz e ele justifica o pecador. O significado disso é o quê? Que ele, sendo justo, morre na cruz em favor do pecador. O pecador injusto recebe a justiça do justo. O caminho aqui são aqueles que são regenerados, são transformados, e eles creem em Jesus Cristo, e eles são, uma palavra bem comum no nosso meio, salvos por Cristo. E aí é um ato gratuito, é cheio de graça, nós não podíamos pagar mesmo, né? Alguém pagou esse alto preço, foi um ato gratuito de Deus. Nós jamais poderíamos pagar, meus irmãos, porque nada é encontrado de bom em nós depois da queda. A gente toma muito cuidado, porque de vez em quando a gente ouve pessoas falando, né? Eu sou tão bom, eu também não sou uma pessoa tão ruim. Há alguma coisa boa dentro de mim. Aos olhos de Deus não há nada bom, nós somos pecadores. A queda é que prevalece, é o pecado que prevalece. É só pela limpeza. Então, a gente precisa entender que quando Deus nos vê e nos aceita, como nós estamos aqui, é porque Deus vê a obra de Cristo ali na cruz em nós. E aí ele aceita, e ele vê isso. Porque se ele olhasse só para nós, seríamos fulminados, porque somos pecadores. E aí ele diz, né, bem no final aí, por meio da redenção, né, que há em Cristo Jesus. Essa redenção é a salvação, é o auxílio de Deus para nós, que não tínhamos condições de nada. É a libertação que nós tanto precisávamos. Aquilo que Deus fez lá no Egito e agora ele repete de uma forma sobrenatural nos filhos dele, aqueles que creem. Então, meus irmãos, a nossa vida sob a queda é uma vida trágica. É uma vida sem esperança. É uma vida onde as pessoas vivem o momento, eles vivem o hoje e nem querem pensar no amanhã. Porque quando eles começam a pensar no amanhã, eles são confrontados com a fé, com a possibilidade da fé, a vida eterna. Isso para eles não vai funcionar. Quando eu digo eles, aqueles que não creem. Mas os que creem, Deus dá esperança. Deus dá nova vida. Deus de fato renova. Não haveria, meus irmãos, alegria em nós, se não fosse de fato a grande obra redentora de Deus por meio de Jesus Cristo. Que Deus fortaleça a nossa fé, nos ajude, né, a confiarmos e a nossa alegria venha de saber que existe um Deus que nos ama e não nos abandonou nos nossos pecados, mas nos resgatou em Cristo Jesus. Deus nos abençoe.